mais uma escola bíblica da Igreja Presbiteriana de Niterói. Que mais uma vez sejamos abençoados pela palavra de Deus. E assim eu convido você, meu querido, minha querida, a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, para nós lermos juntos o verso 13 e o verso de número 14. Esse texto que vai nos conduzir nesse momento devocional antes do nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta para a salvação está aberta. Essa porta é Cristo Jesus, o nosso Redentor. E assim, eu convido você a cantar junto comigo o hino número 94 do nosso Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano, que nos retrata essa verdade tão linda. É sim, é apertada, é estreito o caminho, mas todos aqueles que se dão por essa porta são salvos por meio de Cristo Jesus. Hino número 94. Lutando a luta que nos está proposta até o dia em que Ele regressar. Louvemos ao Senhor também com esse cântico. Seremos fiéis a esse Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Para vencer, alma
sermos fiéis a Ele, tal como algumas das igrejas que temos estudado, como a igreja de Filadélfia, a igreja que hoje nós vamos estudar. Olá, meus irmãos, chegamos então à carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3 do livro do Apocalipse, do verso 7 até o verso de número 13. E assim nos diz a palavra do Senhor, no Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado pela alegria e o privilégio de mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor com meus irmãos, que sejamos abençoados neste estudo, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. As epístolas que estão registradas no livro do Apocalipse, elas têm um determinado padrão. O nosso Senhor Jesus, ele se apresenta geralmente fazendo referência à forma como ele se revelou a João logo no primeiro capítulo, e depois ele sempre afirma que conhece a realidade da igreja para a qual ele está escrevendo, mostrando a sua onisciência, e descreve, sejam as qualidades, sejam as suas falhas. Mas sempre que descreve qualidades e falhas, o nosso Senhor Jesus não deixa de dar oportunidade de arrependimento à igreja e, por fim, dar uma palavra de promessa, uma palavra de encorajamento para que a igreja a qual ele está se dirigindo esteja atenta ao fato de que ele vai voltar e de que vai chegar o dia do juízo, no dia em que todos nós nos apresentaremos diante de Deus. No caso específico de duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas não recebem nenhuma reprimenda, nenhum defeito, nenhuma falha é indicada por Jesus naquelas igrejas. E por que nós estamos destacando isso, o fato de tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia não receberem nenhuma reprimenda, não receberem nenhuma indicação de falta? Porque aquelas igrejas, segundo nos mostra o texto, tanto a carta à igreja de Esmirna quanto a carta à igreja de Filadélfia, que elas estavam passando por momentos difíceis, momentos de tribulação. E assim nós nos perguntamos a partir dessas duas cartas, e hoje mais especificamente a partir da carta à igreja de Filadélfia, da epístola escrita à igreja de Filadélfia, será que a tribulação, será que as dificuldades, as lutas, tudo aquilo que nós enfrentamos, o sofrimento que nós vivemos nesse mundo, são um motivo para nós pecarmos contra Deus? Será que as tribulações são um motivo para nós nos desviarmos do caminho? Será que as tribulações são um motivo para nós nos afastarmos de Deus? Eles estavam sofrendo ataques externos, a referência aí é a mesma que nós encontramos em outras cartas, a sinagoga de Satanás, né? Provavelmente judeus que de alguma forma estavam articulando contra o povo de Deus, contra os cristãos. Né? Nós já mencionamos em algumas ocasiões que durante o início os cristãos eram vistos como mais uma das seitas dentre os judeus. Né? Os judeus tinham lá os diferentes grupos político-religiosos, os fariseus, os herodianos, os saduceus, os zelotes, os essênios, né? E
os cristãos eram vistos inicialmente pelo Império Romano como mais um dos grupos dentre os judeus. A questão é que, à medida que o cristianismo foi se expandindo, né, a marcha da igreja foi se desenvolvendo, os próprios judeus passaram a fazer questão de se diferenciar dos cristãos, a ponto de o império não os ver com o mesmo benefício que haviam dado aos judeus de não precisarem prestar o culto ao imperador. E assim, os cristãos eram vistos como uma religião ilegal dentro do império, e a sua recusa obstinada de não se render, de não negar o senhorio de Cristo em detrimento do fato de César, né, o imperador romano, ser o imperador temporal, né, os cristãos eles se recusavam a prestar o culto, a prestar ofertas, a prestar sacrifícios, a oferecer sacrifícios ao imperador no culto imperial, no culto estatal romano. Então, os cristãos muitas vezes eram perseguidos por isso. E assim, nós temos dois conceitos-chave nessa epístola. O primeiro conceito é o conceito de fidelidade. A igreja de Filadélfia foi encontrada fiel ao Senhor, né? O segundo conceito é o conceito de perseverança. Aqueles irmãos perseveraram apesar, né, das dificuldades que eles estavam enfrentando, mesmo com a oposição que eles enfrentaram. A cidade de Filadélfia foi fundada em cerca de 140 anos antes de Cristo, e ela chegou a ser nomeada como Porta do Oriente. O seu fundador, Átalo II Filadelfo, que daí o nome da cidade, Filadélfia, buscou fazer daquela cidade um verdadeiro centro de difusão da cultura helênica, da cultura grega, e assim aquela cidade ela ficou conhecida como a Porta do Oriente, né, disseminando a cultura helênica para todo o Oriente. E uma outra característica daquela cidade é o fato dela ficar numa região de atividades vulcânicas e sofrer com constantes terremotos. E como é que Jesus se apresenta para aquela cidade? É interessante, né? No Apocalipse capítulo 1, o nosso Redentor, ele afirma que ele é o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto, aquele que está vivo pelos séculos dos séculos e aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Essa expressão, aquele que tem as chaves da morte do inferno, é importante porque no Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja de Filadélfia, mais uma vez ele se apresenta como aquele que tem as chaves, agora se identificando como aquele que tem a chave de Davi. É fantástica essa apresentação do nosso Senhor Jesus, o primeiro e o último, aquele que era, que há e que há de vir, o Senhor que é eterno, aquele que vive, né, mas esteve morto, no sentido de que Jesus ele sofreu a morte pelos pecadores, por aqueles que creem, e o fato de que ele está vivo pelos séculos dos séculos. A sua vitória sobre a morte, ela não é uma vitória passageira, ela não foi uma vitória momentânea, mas foi uma vitória eterna, definitiva, e é justamente por isso que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele possui a chave de Davi, uma chave que faz com que aquilo que ele abre ninguém possa fechar, e aquilo que ele fecha ninguém seja capaz de abrir. Em que consiste o encorajamento que nós encontramos nessa carta? O nosso Senhor Jesus, da forma como ele se apresenta, ele mostra o propósito de Deus para a igreja e para o mundo, e assim ele indica que ele vai vir sem demora, e por isso a igreja de Filadélfia e todos nós, crentes no Senhor, precisamos nos manter firmes, fiéis, perseverantes, apesar de toda a oposição, de toda a tribulação que possa nos vir. Jesus, ele governa. Essa é a primeira certeza que nós temos a partir desse texto. Jesus, ele se apresenta usando três expressões. Ele é o santo, ele é o verdadeiro e ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele é o santo, né, numa indicação de que ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o escolhido, ele é aquele que cumpriu a missão que lhe foi dada por Deus. Ao mesmo tempo que a expressão o santo indica a sua messianidade, o caráter messiânico, Jesus é o Messias, o ungido, o Cristo, o escolhido para salvar, também indica a sua santidade, a sua
sua pureza, a sua retidão. Jesus, ele é o santo e é também o verdadeiro, né? Essa indicação, assim como o santo, tanto a expressão santo quanto a expressão o verdadeiro, nos remetem a Yahvé, o Deus de Israel, o Deus tal como se revelou na sarça ardente a Moisés, o único e verdadeiro Deus, e por isso nos indica a eternidade, a divindade de Jesus. Jesus não é um mero ser humano, ainda que tenha se feito carne, tenha habitado entre nós. Jesus é o próprio Deus, e ele é o verdadeiro, ele é fiel em tudo aquilo que ele diz. Portanto, se ele promete, ele cumpre. Jesus é o santo, é o verdadeiro e é aquele que tem a chave de Davi. O que é que significa isso? Essa imagem, ela nos remete ao Antigo Testamento, e nós nos lembramos de dois personagens. O primeiro deles é Adão, que falhou ao pecar diante de Deus. A Adão foi-lhe dada a chave, no sentido de que ele era o administrador, lhe foi dado um mandato, lhe foi dado uma missão, e Adão falhou ao pecar, ao desobedecer a Deus. A segunda imagem que nós temos é a imagem do verdadeiro israelita, porque da descendência de Adão foi feito um povo, através de um de seus descendentes, através de Abrão, foi feito um povo, o povo de Israel. E esse povo de Israel, o povo escolhido de Deus para anunciar a salvação a todos os povos, também falhou na sua missão. Os judeus se entenderam tão somente como o povo escolhido e não compreenderam a sua missão de pregar a todos os povos, para que através do seu exemplo todos se rendessem ao único Deus, ao Deus de Israel. Quem é Jesus? Jesus é o segundo Adão. Quem é Jesus? É o verdadeiro israelita, aquele que, ao contrário de Adão e ao contrário do povo de Israel, sendo o descendente de Davi, né, descendente de Abraão, descendente de Adão, né, Jesus, ele cumpre todo o propósito de Deus, ele obedece os mandamentos de Deus, ele não falha diante de Deus, e como homem perfeito, ele recebe, né, na coroação de sua obra redentora, ele que se humilhou, ele é exaltado e recebe todo o poder, toda a glória ao lado de Deus, o Pai. E a ele lhe é dada a chave. E o que significa essa chave? O abrir portas para que a igreja seja capaz de avançar e seja capaz de cumprir a sua tarefa de pregar o evangelho do reino, tarefa que lhe foi dada pelo próprio Senhor Jesus. E aqui o que faz uma igreja ser vitoriosa? O que é que caracteriza uma igreja vitoriosa? Será que é a sua prosperidade financeira? Será que é a quantidade, né, de pessoas que aderem a determinada igreja local? Não, não são essas as características de uma igreja vitoriosa, ainda que essas características possam acompanhar uma igreja vitoriosa. Uma igreja vitoriosa é uma igreja para a qual Jesus abre as portas para que ela tenha sucesso no seu bom testemunho, nas suas boas obras. Uma igreja que se mostra fiel a Deus, obedecendo aos seus mandamentos, pregando o evangelho do reino e vivendo a realidade do reino na sua vida cotidiana, estendendo a mão ao próximo e amando ao próximo como a si mesmo. Mesmo quando essa igreja sofre as lutas, sofre a perseguição por causa do nome de Jesus, ou sofre as dificuldades que são inerentes a essa nossa vida. Não importa qual seja a situação, uma igreja verdadeiramente vitoriosa é uma igreja que é fiel ao Senhor. Mesmo onde há hostilidade, mesmo onde há tribulação, mesmo onde há dificuldade, é Deus quem abre as portas. E assim Jesus afirma para aquela igreja que ele a conhece. Jesus conhece as obras da igreja. Ele demonstra assim a sua onisciência, o seu total conhecimento a respeito de todas as coisas, o total conhecimento que ele tem sobre cada detalhe, sobre cada situação, sobre cada característica mais íntima da vida da igreja. Ele não deixa de falar a verdade, ele não deixa de indicar, no caso específico da igreja de Filadélfia, que ela era uma igreja que tinha pouca força, era uma igreja que aos olhos do mundo, né, dentro dos parâmetros deste mundo, era uma igreja
fraca, uma igreja que tinha pouca força, mas isso não é visto como um defeito pelo Senhor Jesus. Não, Jesus não fala isso para a igreja em tom de reprovação, em tom de que eles estariam em pecado, que eles precisariam acertar o seu passo para com Deus. Pelo contrário, Jesus destaca que ainda que ela seja fraca aos olhos do mundo, ainda que ela tenha pouca força, ela é uma igreja fiel. Ela é uma igreja fiel que guarda a palavra. Guardar a palavra é muito mais do que simplesmente conhecer. Trata-se de viver a palavra, trata-se de fazer da palavra a encarnação, tornar ela encarnada, vivenciar, experimentar a palavra. É muito mais do que simplesmente estudar a palavra, mas trata-se de aplicar a palavra, fazer do conhecimento sabedoria. Aquela igreja não negou o nome de Jesus, ela não se rendeu, ela não se prostrou aos falsos deuses, ela não se prostrou ao culto ao imperador, ela não se deixou dobrar em função da perseguição e das mentiras que contra ela eram ditas. Aquela igreja, ela se manteve fiel ao seu Deus, guardando a sua palavra e não negando o nome de Jesus. Irmãos queridos, o que é fraco aos olhos do mundo pode ser muito forte aos olhos de Deus, porque quem dá força à igreja é o próprio Jesus. A força da igreja está em Jesus, na mensagem de Jesus, no Espírito Santo que capacita a igreja, no Espírito Santo que dá vida à igreja. É no nosso Deus em quem nós encontramos força. Eles eram vítimas de falsas acusações daqueles que são chamados sinagoga de Satanás, como já nos referimos em outras aulas, aos judeus e gentios prosélitos, né, aqueles gentios que tinham se convertido ao judaísmo, mas que não tinham passado pela porta que é Jesus. E o que a gente quer dizer com isso? Jesus, somente ele tem a chave. E em João capítulo 10, verso 9, ele mesmo se apresenta como a porta. Então, ao mesmo tempo que Jesus é a porta da salvação, ele também é a chave da salvação. Isso significa que somente por meio de Jesus, confessando o nome de Jesus, é que há salvação. Só se pode entrar no reino a partir do momento em que se confessa Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Não são todos os caminhos que levam a Deus, não são todos os caminhos que levam à entrada no reino de Deus. Né? O caminho apertado, a porta estreita, né? É essa que poucos acertam com ela, mas é essa porta estreita, é esse caminho estreito que leva ao reino dos céus. O que nós queremos dizer com isso? Somente aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor é que faz parte do povo de Deus. Assim, queridos, nós precisamos entender uma distinção fundamental entre o caráter étnico do povo judeu e o caráter espiritual do Israel de Deus. Etnicamente, os judeus, na história, foram escolhidos por Deus para deles vir o Messias, mas o Israel espiritual é composto por todos aqueles que são filhos de Abraão na fé. A fé dos nossos irmãos do Antigo Testamento que creram no Messias que viria e a fé dos nossos irmãos do Novo Testamento que creram no Messias que já veio. Esse é o povo de Israel, o Israel de Deus. Por isso não faz nenhum sentido nós defendermos politicamente qualquer bandeira que seja a respeito de embaixada aqui ou ali, ainda que de fato precisamos e devemos ter amor para com todos os povos, inclusive o povo de Israel, que tantas e tantas vezes sofre ainda hoje com o preconceito e com perseguições. Mas isso não significa que o Israel nação, o Israel político, seja identificado hoje com o povo de Deus. O povo de Deus é composto por todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses que aqui são chamados sinagoga de Satanás eram judeus que não tinham crido que Jesus Cristo era o Senhor e tantas vezes eles colocaram os cristãos em situação de apuros. Nós cremos que somente aquele que se prostra diante de Cristo Jesus, somente esse é que é salvo. Todos um dia terão que reconhecer isso. Todos vão se prostrar diante de Jesus e, conforme o texto nos narra aqui, também diante da sua igreja. No caso de Filadélfia, apesar deles terem sido tantas e tantas vezes tomados de forma acusados, perseguidos,
chegaria o dia em que os seus perseguidores teriam que se dobrar diante da igreja, reconhecendo que Jesus ama aqueles que são seus. Jesus ele nos guarda, e a lição desse texto prossegue, nos mostrando que a promessa de Jesus é uma promessa que se mostra ao reafirmar a importância de se guardar a palavra. Ele chama aqui a minha palavra de perseverança, indicando que essa é a atitude que tinham os cristãos de Filadélfia, e essa é a mesma atitude que todos nós cristãos devemos ter hoje, uma atitude de perseverança. Perseverar é continuar. Perseverar é se manter firme, apesar de toda oposição, apesar de toda a acusação, apesar de tudo vir contra o propósito de nós louvarmos, adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que fazemos. Apesar disso, né, nós nos mantemos firmes, fiéis, perseverantes, seguindo ao Senhor Jesus. Como é que nós devemos agir diante da palavra de Deus? Nós precisamos crer e observar. Não basta apenas falar que temos fé. Precisamos vivenciar a fé. Precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Crer e anunciar. Todo aquele que acredita, todo aquele que obedece, também obedece ao mandamento de ir e pregar, de anunciar, de evangelizar, de espalhar a mensagem do Senhor, de compartilhar da palavra de Deus, de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, de que existe um Deus e Pai que nos ama e que nos recebe por meio de Jesus Cristo quando nós o recebemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e os nossos pecados são limpos no sangue de Jesus. E assim nós entramos numa nova vida em que nós buscamos santificação. Infelizmente, tantas e tantas vezes não conseguimos alcançar esse modelo, mas nós seguimos buscando e olhando para Jesus e nos santificando e nos purificando e nos consagrando dia após dia, nos firmando na justiça dele, nos méritos dele, reconhecendo que somos falhos, imperfeitos e pecadores. Essa palavra que nos orienta e nos anima e nos conforta nas horas de provação, nas horas de luta. É essa palavra que nos dá o caminho a seguir, é essa palavra de Jesus que nos anima, que nos encoraja, é essa palavra que nos conforta, que nos consola, porque nós sabemos que estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus venceu o mundo, mas nós ainda estamos nesse mundo, estamos sujeitos às tribulações, às dificuldades, e nós estamos aguardando a sua vinda. No dia que ele vier, e ele diz aqui, eis que venho sem demora, ele há de restaurar todas as coisas, ele há de fazer com que todas as coisas sejam transformadas, ele nos trará novos céus e nova terra. Portanto, esse mundo que está corrompido, esse sistema que está corrompido, será completamente transformado. Nós precisamos combater o bom combate, nós precisamos enfrentar a luta, nós vamos experimentar a provação, nós vamos experimentar as dificuldades, mas nós precisamos, nesses momentos de provação, sermos aprovados por Deus. Jesus, ele honra. E assim, no verso 12, nós lemos de forma tão bonita a promessa de Jesus. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O fato é que Jesus Cristo ressuscitou e com ele nós seremos ressuscitados. Jesus, ele venceu. Nós somos vitoriosos com ele. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o que o ser humano não podia vencer. E assim ele nos concede uma nova identidade. Ele se expressa que nós seremos colunas no santuário de Deus. É interessante essa expressão dentro do contexto histórico da igreja de Filadélfia, que, como já mencionamos, era uma cidade que tantas e tantas vezes foi atormentada por causa de terremotos. A igreja, ela não será removida, a igreja não será destruída, a igreja receberá da parte de Deus o privilégio de ser uma coluna no santuário de Deus, firme, inamovível. Né? E mesmo apesar da rejeição na sinagoga judaica, lembre-se que o primeiro lugar onde os cristãos pregavam era justamente nas sinagogas, né? Aqueles irmãos,
ele, apesar de terem sido expulsos da sinagoga, eles teriam lugar permanente na presença de Deus. O nome de Deus também será colocado sobre os crentes, sobre os fiéis, né? E isso é fantástico. O nome gravado sobre o crente indica pertença, indica selo de proteção, indica a honra pública de pertencer à aliança de Deus, a ser alguém que está inserido no pacto para com Deus. A honra ainda que teremos, queridos, de ver a cidade de Deus, a habitação de Deus vindo até nós. Segundo a teologia reformada, segundo essa lente que lê o livro do Apocalipse sob o gênero apocalíptico, né, e nós temos estudado aos domingos na igreja, temos tido uma série de mensagens no livro do Apocalipse, tanto pela manhã quanto à noite, quando temos lido a respeito desse Cristo glorificado que nos é anunciado no Apocalipse, e temos visto a história da redenção desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Nós temos visto, queridos, que e veremos ainda nas próximas mensagens, se Deus assim permitir, que o céu virá até nós. Hoje, todo aquele que morre crendo no Senhor encontra imediatamente, né, a sua alma diante da presença de Deus. O corpo ele volta à terra, né? Nós viemos do pó, ao pó voltaremos, e o corpo aguarda, dorme aguardando, né, o dia da ressurreição, quando ressurgirá. Mas a nossa alma fica, depois que, quando morremos, né, quando há essa separação do corpo e da alma, a alma volta para Deus e ela está muito viva, a alma daqueles que partiram no Senhor está muito acordada, desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando da presença de Jesus. Mas vai chegar o dia que, ressoada a trombeta, num abrir e piscar de olhos, aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar, nós, aqueles que permanecermos aqui, nós seremos glorificados. E, queridos irmãos, nós teremos o privilégio de encontrar com Jesus nos ares. E assim a igreja, né, verá a presença de Deus, o céu vindo até nós. E quando a nova Jerusalém descer, nós habitaremos para sempre com o Senhor. Queridos, nós queremos concluir este estudo trazendo algumas ponderações, algumas aplicações. Em primeiro lugar, Jesus é santo, Jesus é verdadeiro e é assim que ele se apresenta. É dever da igreja buscar a santificação, a justiça e a retidão de Cristo, porque nós fomos feitos nova criatura em Cristo. Jesus é santo e na sua palavra nós lemos que devemos buscar a santidade, ser santos, assim como Deus é santo. Como tem sido a nossa vida? Como temos olhado a palavra de Deus apenas como um livro a ser lido e estudado, ou um livro a ser conhecido e vivenciado, experimentado? Em segundo lugar, Jesus é o Senhor da história. Jesus tem a chave que abre a porta. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. A chave que fecha a porta. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E aqui nós temos duas aplicações fundamentais. Em primeiro lugar, nós nos referimos especificamente, primeiramente, à evangelização. Queridos, nós podemos e devemos compartilhar e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, porque o coração que Jesus abre a porta não tem como ser fechado. O sucesso da evangelização não está nos nossos métodos, ainda que os métodos sejam bem-vindos. O sucesso da evangelização não está na nossa eloquência, não está na nossa capacidade de falar com palavras bonitas, estruturadas, argumentativas, mas o sucesso da evangelização está no fato de que aquele que prega de forma fiel a palavra de Deus é acompanhado pelo Espírito Santo de Deus que inspirou a palavra, e é esse Espírito que regenera, que traz a vida, que faz o coração de pedra se transformar num coração de carne. E, meus queridos irmãos, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo é irresistível e quando ele age, ninguém pode impedir. Por isso, continue compartilhando a palavra do Evangelho. Uma segunda aplicação fundamental é que Jesus abre as portas e fecha as portas em toda e qualquer situação. Não importa, meu querido, minha querida, se muitas vezes portas nos são fechadas,
Às vezes, precisamos compreender que não são os homens quem estão nos fechando portas. Na verdade, é o próprio Deus que está fechando portas nas quais nós não devemos entrar, porque através dessas portas nós seremos prejudicados. Através daquelas portas que nos foram fechadas, muitas vezes nós entraríamos em caminhos que nos desviariam do nosso Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos a convicção de que as portas que ele fechou eram para serem fechadas, mas ele tem portas abertas para nós nas mais diversas situações. Quantas e quantas vezes temos experimentado Deus nos encaminhando exatamente para onde devemos estar, caminhando por caminhos que jamais imaginávamos caminhar, mas os caminhos para os quais ele nos designou, caminhos de boas obras, as quais ele preparou de antemão para que nós vivêssemos e experimentássemos elas. Por isso, meu querido, confie em Deus, descanse em Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não tema a oposição, é Jesus quem ama a igreja. Ele se deu pela igreja, ele se doou pela igreja, ele se entregou pela igreja. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. O amor de Jesus já foi provado na cruz do Calvário, ainda que continuamente, com tantos gestos, ele tenha continuado a demonstrar esse amor que foi provado na cruz do Calvário. Não tema a aflição, porque Deus, ele é grande, ele é poderoso e mesmo em meio à tribulação, ele nos faz fortes. Ele não nos tira do mundo, mas ele nos protege no mundo. Ele não nos reprova pela nossa fraqueza, mas ele nos promete nos fortalecer e nos encoraja a continuar firmes e fiéis. E por último, não se esqueça, ele venceu e ele vem sem demora. Ele voltará. É promessa. E assim como ele cumpriu promessas no passado, essa também ele vai cumprir. Assim, meu querido, descanse na graça do Senhor e seja firme e fiel, assim como os nossos irmãos da igreja de Filadélfia. Vamos orar? Pai querido, dá-nos o privilégio e a alegria de sermos fiéis a Ti, assim como os nossos irmãos no passado. Por favor, que nas nossas fraquezas nós sejamos assistidos pelo Teu Santo Espírito e sejamos feitos fortes em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Te oramos. Amém e amém. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Que Ele nos permita ser fiéis, para que, sendo fiéis, nós sejamos recompensados por Ele. Assim, querido, eu quero convidar você a entoar esse último cântico, que nós juntos possamos ser fiéis a Deus e confiar, porque, sem sombra de dúvida, Ele fecha as portas que são necessárias ser fechadas. Ele fecha as portas que nos serão prejudiciais, mas Ele nos abre as portas que hão de trazer bênção sobre as nossas vidas. E as portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Cante junto comigo, louvemos ao nome do nosso Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe
mim, na sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sejamos despedidos nessa confiança. Deus cuida de nós. Recebe a bênção, queridos. O Senhor